Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez em um episódio do nosso Pastoreando. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa, o nosso bate-papo. E hoje nós temos a alegria de acolher aqui em nosso meio o Padre Joel. Seja muito bem-vindo, Padre Joel. Muito obrigado. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria poder estar aqui com todos vocês, participando desse encontro com o Padre Everton no Pastoreando. Acredito que vai ser muito enriquecedor. Eu, então, Padre Joel, trabalho na paróquia São José Operário, em Mauá, ali no Itapeva, Jardim Itapeva. Também sou de origem da cidade de Santo André. E é uma alegria poder estar aqui, servir a diocese, servir a todos os irmãos dessa comunidade aqui também. Que coisa boa. O Padre Joel é um recém-ordenado, né? Então está vivenciando sua vida aí. E sabemos que, já comentei outras vezes, né? A vida do padre está centrada, pautada na palavra de Deus. Nós estamos no mês da Bíblia, e no mês da Bíblia a CNBB nos convida, a igreja nos convida a meditar esse tema, e inclusive aprofundar sempre um texto bíblico, né? E por isso o nosso tema de hoje é esse. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro que a CNBB escolheu para que a gente pudesse aprofundar aqui no Brasil, né? Qual que é o livro que nós temos o convite de estudar esse ano? Então, nós fomos convidados então esse mês a estudar um pouco da carta aos Romanos, carta de Paulo, uma carta já da sua maturidade, do seu ministério, que aprofunda diversos temas, do qual a gente vai conversar hoje, debater um pouquinho para entender a estrutura da carta e também as motivações que a CNBB utilizou para escolher essa carta de modo específico para todo o povo do Brasil inteiro poder trabalhar nesse mês bíblico. Muito bem, então a CNBB colocou lá que é o mês da Bíblia, é a carta aos Romanos, e o lema é a esperança não decepciona, no capítulo 5, né? Então, da onde que a CNBB tirou, por que escolheu esse lema da esperança que não decepciona? Acho que o povo de casa já conseguiu captar da onde que a CNBB tirou isso, né? O tema da esperança está sendo muito presente durante esse ano jubilar, né? O jubileu da esperança é o que nós estamos vivenciando nesse ano jubilar da igreja toda. Então, nada mais justo do que trabalhar dentro da carta aos Romanos a temática da esperança, já que é o tema central do qual a gente já está estudando, trabalhando ao longo de todo o ano jubilar aqui, né? Muito bem, como a gente está no mês da Bíblia, é interessante. Bom, se a gente pegar o Novo Testamento, são muitos textos ali, mas o Novo Testamento está recheado de cartas. E dentre essas cartas, muitas são de São Paulo, e a gente ouve sempre na liturgia dominical, a maioria das vezes, uma carta de São Paulo. Então, carta de São Paulo a esse, aquele, e são tantas, né? Então, nós temos várias cartas ali de São Paulo. Como é que funciona? Por que tem tanta carta de São Paulo? Paulo, né, ele sendo um grande erudito, um grande escritor, acredito que também, por ele ter essa questão da ligação com as comunidades, de modo muito pastoral, de modo muito instrutivo sobre a fé, acaba sendo importante, né, para as nossas liturgias, as celebrações, tendo ali na segunda leitura uma carta de Paulo, porque ele vai trazer um ensinamento para a comunidade de como seguir Jesus Cristo, como que a gente pode melhorar a nossa caminhada de fé. Então, ele enviando as cartas para a comunidade, resolvendo problemas das comunidades, trazendo um novo ensinamento, mostrando qual que é o caminho para chegar a Jesus Cristo, acaba se tornando, tanto para aquela comunidade da época, tanto para as nossas comunidades de hoje, um testemunho de fé. Como que a gente pode melhor vivenciar essa experiência? A gente vê um pouquinho disso também a partir da carta aos Romanos, que é uma carta bem pastoral, do qual ele vai trazendo resoluções para diversos temas que surgem ali dentro daquela comunidade. Interessante, né? Então é um instrumento ali que Paulo tinha para poder acompanhar a vida das comunidades, né? E como é interessante, realmente, a palavra de Deus tem essa característica, né? Escrita há tantos anos, há tantos séculos, continua sempre atual. Porque a gente lê ali as cartas e a gente percebe, nossa, mas esse problema que havia nessa comunidade lá dos coríntios, dos filipenses, parece que é o mesmo problema que ainda existe hoje, né? Então, assim, muitas coisas são semelhantes e aquelas orientações, aqueles conselhos continuam vivos e válidos para nós hoje também, né? Então é interessante essa riqueza que a palavra de Deus tem, né? Dela ser um texto antigo, mas sempre novo, sempre atual, ele se renova, né? Porque, de fato, quem inspira toda a Escritura é o Espírito Santo, né? Nesse ponto é interessante perceber essa questão do Espírito, né? Realmente, o Espírito Santo que vai direcionando, ele vai guiando, mostrando que não são palavras mortas, né? Mas de fato são palavras de vida, são palavras do Cristo, através dos seus discípulos, através dos seus apóstolos, através de Paulo. Então o próprio Espírito que guia a sua igreja, o próprio Espírito que através da palavra vai direcionando o seu povo, né? Isso demonstra muito aquela questão que a gente sempre trabalha na questão bíblica, né? De que a palavra de Deus é uma pessoa, né? É uma pessoa, e sendo essa pessoa, ela tem esse cunho de estar viva, porque é a pessoa de Jesus Cristo, ele é o verbo, né? Ele é a palavra. Então, através do instrumento que nós temos, que é a Bíblia, que são as Sagradas Escrituras, transmite essa pessoa viva, que é a própria palavra de Deus, que é o próprio Cristo no meio de nós. Por isso que
tanto lá atrás como ainda hoje, ela é tão viva e eficaz, né, na nossa vida de comunidade. Nossa, isso é muito interessante, porque de fato a revelação se dá assim, né? E é importante porque a gente diz, né, que o catolicismo, o cristianismo não é uma religião do livro, porque o livro, a gente não pode ser fundamentalista, né? Porque o livro, ele relata os fatos da revelação, né? Então, quando o senhor dizia disso, né? Essa importância mesmo da pessoa de Jesus Cristo, do encontro com Deus, né? Então, o que estão nas sagradas páginas, como alguns autores dizem, né? É um pouco do relato disso tudo, mas a revelação transcende a página, o texto escrito, né? Acho que isso é muito importante, porque senão a gente cai num fundamentalismo bíblico que é muito perigoso, né? Então não é a letra pela letra, não é a palavra pela palavra, mas é o que ela transmite, né? E aí, então, por isso que a gente chama a Sagrada Escritura, porque é um escrito sagrado, mas a gente não pode levá-lo ao pé da letra, porque ele tem todo um contexto histórico também, né? E também tem até uma frasinha que às vezes é utilizada, né, de que a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Esse sentido para mostrar de que, de fato, é um escrito sagrado, contém a palavra, contém a pessoa do Cristo, mas ela não é o Cristo ou o livro, né? Mas o livro ele está ali para poder transmitir essa pessoa de Jesus. E, de certo modo, essa questão do fundamentalismo também surge um pouco na Carta aos Romanos, né? Porque quando a gente fundamentaliza demais em regras, em leis, a gente tolhe um pouco, né? Acaba tolhindo um pouco o agir do Espírito, né? Acaba não deixando o Espírito nos direcionar do melhor modo, porque a gente vai pautando demais em fechamentos de fundamentalismos, em regras, em leis, e acaba não deixando propriamente a graça fluir em nós, né? E através também do escrito. Sim, isso é um perigo, né? Ao longo da história, esses fundamentalismos geram conflitos, guerras, violência, né? Todo fundamentalismo é um problema, né? Então, o fanatismo exagerado sempre vai ser um problema, né? Então, a gente precisa sempre achar esse equilíbrio, né? E a palavra de Deus é uma grande luz, uma grande lâmpada para a nossa vivência, desde que a gente saiba lê-la mesmo olhando o seu contexto, fazendo a correta interpretação, a hermenêutica disso tudo, para que a gente possa viver, para que ela não seja um livro de história do passado e nem seja também um livro de receitas para hoje. Tem gente que acha que é o livro de receitas, se tá aqui, se não tá, e aí essas discussões, elas são empobrecedoras, né? A gente precisa encontrar a riqueza maior que está mesmo no significado, na mensagem que ali contém, né? Paulo, ele prezava muito pela questão da liberdade, como a gente vê na Carta aos Gálatas também, né? Sobre a lei da liberdade, como a gente precisa saber viver a lei da liberdade, e muitas questões fundamentalistas acabam tendo medo de experimentar a lei da liberdade em Cristo, de saber experimentar o ser livre, e acabam criando regras e fundamentalismo com medo de propriamente experimentar essa liberdade em Cristo, porque fica muito mais fácil se direcionar por leis e regras, né? E Paulo, ele, todo tempo ali na comunidade, ele vai tentando transmitir isso, né? Somos livres em Cristo, e não livres de qualquer modo para fazer qualquer coisa, né? Mas livres para poder experimentar a fé de acordo com a sua caminhada de vida, né? Não precisa ser pautado, fechado na regra, né? Sim, que coisa boa, né? Então vamos lá, vamos entrar um pouquinho então na carta aos Romanos, né? Então sempre a carta é ao povo de uma cidade, de um local, de uma região, né? Então por isso que esses nomes às vezes um pouquinho estranhos, porque os romanos até que é fácil da gente entender, né? Então ele está escrevendo para Roma, né? Nas outras cartas às vezes o pessoal fica, Gálatas, o que é isso, né? Filipenses, Tessalonicenses, porque não são cidades que a gente está muito habituado hoje, né? Mas são sempre ao povo de um local, né? E essa carta então é direcionada ao povo que está ao povo cristão, ao povo que compreende Jesus como Messias em Roma, na sede do Império Romano, então. Como que a gente contextualiza essa carta, por que ele escreveu essa carta, quais os temas principais. Vamos entrar agora um pouquinho dentro da carta mesmo, para que a gente possa aprofundar esses itens. A carta aos Romanos, como falou, escrita ao povo de Roma, principalmente é uma comunidade, a comunidade dos romanos, que não se tem propriamente dito que foi Paulo que a criou, né, que fundou aquela comunidade cristã. Já é uma comunidade um pouco mais amadurecida também, já vem de uma caminhada, e Paulo não é propriamente tido como o fundador da comunidade, tanto que também falam que ele não teve tanto contato com a comunidade, mas o contato principal de Paulo com a comunidade aos romanos foi através dos seus conhecidos ali, um dos casais mais famosos, assim, que a gente pode dizer que são amigos de Paulo ali através dos seus escritos, que é Áquila e Priscila, né? Então eles também estão presentes ali na comunidade de Roma durante um período. Tem outros membros da comunidade que ele escreve na carta, ele cita, principalmente no capítulo 16 ali, que ele trata com muito apreço, mostrando que esses são a presença de Paulo naquela comunidade, de certo modo. Então, escrever a carta é um modo de mostrar que
estou acompanhando, estou orientando vocês, eu estou ciente do que está acontecendo na comunidade. Nem sempre Paulo está ciente pela sua presença ali, mas ele está ciente porque ele tem conhecidos que estão lá, que estão testemunhando a fé, também a partir do conhecimento que tiveram com Paulo, né, da sua experiência com Paulo. Então é uma carta interessante assim, de se pensar, que é uma comunidade que não é tida como fundamento dele, mas é uma comunidade que ele tinha muito contato através dos seus intermediários. Então, o escrito, propriamente, ele vai trabalhando de temas que ele conhecia a partir daquilo que foi trazido para ele também a partir da comunidade, né? E a comunidade dos romanos tinha os seus grandes desafios, porque durante um período ali, ela era uma comunidade de maioria judaica, depois que teve uma certa expulsão dos cristãos ali daquele espaço de Roma, né, pelo imperador Cláudio. Depois de um tempo voltou, essa comunidade se tornou mais viva, mas quando se tornou mais viva, a presença dos judeus, né, que eram judeus cristãos, que eram os que se converteram ao cristianismo, mas eram judeus, se tornou um pouco menor perto da comunidade que era gentílica, né, que eram os gentios. Então, os gentios acabaram se tornando a maioria dentro da comunidade romana. Então, esse foi um pouco conturbada essa experiência de juntar duas culturas diferentes, né? Uma vinda do paganismo e outra vinda do judaísmo. E como consolidar, principalmente, esse é um dos temas ali da Carta aos Romanos, a questão da unidade. Como pensar a unidade dessa comunidade? Como pensar em juntar um povo que pensa de um modo, lá do paganismo, e o outro que é o povo romano, né? Então, essa mescla de comunidade surgida a partir desse período ali, foi que suscitou também em Paulo a escrita da carta aos Romanos, porque a unidade, a compreensão dos temas que eles experimentavam no judaísmo e que outros viviam no paganismo, precisava ter um ponto central, né? Por isso que ele vai transmitir que a fé, né, é um desses pontos principais que vai surgir ali, a fé em Cristo, a questão da justificação no capítulo 3, propriamente é um dos temas centrais também ali para poder se pensar, o agir da graça, né, vai sendo um motor, né, para complementar tudo isso. Ele cita Abraão, né, para poder falar que não é só pela lei, né, porque Abraão antes da lei ele já era justo, né, então toda essa temática ele utilizando Abraão como modelo ali para mostrar para os judeus a importância de relevar o teor da lei. Depois ele vai trilhando outro caminho, mostrando ali no capítulo 8 a lei do Espírito, né? Como o Espírito, no fundo, ele que move tudo e nada nos abala pela questão da vivência do Espírito. E antes ele fala propriamente da esperança, né? Que é o tema, já que nós somos justificados por Cristo, na fé em Cristo. Temos que ter esperança de uma vida nova, de um renovo. Depois vem a lei do Espírito, e mais para frente ele vai dando umas orientações mais morais, né, sobre a questão de Israel, sobre como tratar as autoridades, ali também no capítulo 15, indo para o 16. Então ele vai tratando de vários temas para poder juntar essa questão da unidade com a comunidade, né, tanto entre os gentios como entre os judeus. Um dos temas bem interessantes ali do começo da carta aos Romanos, ele está falando dessa união entre os dois polos, é de que qualquer um, né, por isso que ele vai falar que todos de certo modo estão condenados, né, ele usa essa linguagem, né, todos pecaram, né, e estão privados ali, né, não é pelo esforço humano, mas porque todos pecaram, né, se os gentios, né, que eram os pagãos, não tinham o conhecimento que Israel tinha desse Deus único, né, ele fala porque através da criação, do meio natural, né, até para suscitar aqui o Papa Francisco, né, quando fala da importância da criação, né, mas através dos meios naturais, da questão da criação e do intelecto humano, da inteligência humana, é possível chegar a Deus, é possível ter um conhecimento de Deus. Então ele fala que até os que vieram do paganismo não são isentos da culpa, porque eles também poderiam ter conhecido Deus através da criação, através do meio natural, mas ao invés de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. Então ele vai fazendo uma crítica ao paganismo, principalmente pela sua idolatria. A idolatria que eles tinham pela criação, ao invés de propriamente se direcionar para o Criador. É um tema bem interessante que ele vai trilhando ali para mostrar a mescla, de que não tem como os gentios ficarem julgando os judeus e nem os judeus ficarem julgando os gentios, porque ambos falharam em algum ponto. Os gentios, porque poderiam ter conhecido através da criação, os judeus porque eles tinham conhecimento da lei, o conhecimento propriamente da verdade ali revelada, porque foi revelado para aquele povo, mas mesmo ele tendo esse conhecimento, eles foram infiéis, né?
infidelidade, né, do povo de Israel é um tema que vai surgindo ao longo do Antigo Testamento muito forte. Então ele critica porque eles foram infiéis, tendo conhecimento do segmento, não seguiram. Então, tanto poderiam ser piores do que os gentios nesse quesito, né? Porque algo foi revelado divinamente para eles, diretamente para eles, que foi a lei, mas eles se fecharam ali em torno da lei, não deram vazão para a experiência com o Espírito também, né? Sim, então, para o que a lei apontava, né? Para o que a lei apontava. Eles pararam na lei, pararam na mediação, né? Não chegaram no mediador, que para Paulo e para nós é Jesus Cristo, né? Então, assim, é interessante porque a carta é uma carta de maturidade nesse sentido, porque Paulo também passa por esse processo, né? Então, Paulo, no encontro pessoal com Jesus, já ressuscitado, né? Nesse encontro, ele começa a entender e compreender que todo o Antigo Testamento caminha para Cristo, né? E que Cristo realmente é o Messias. E aí ele vai desenvolvendo toda a sua teologia. Nessa carta, a teologia de Paulo já está bem amadurecida, né? Então por isso que ele consegue escrever com muita propriedade, né? Então esses temas da justificação, esse tema da esperança, esse tema de Israel, né? Esse conciliar a unidade, judeus e gentios, já está muito claro na cabeça dele por toda a caminhada que ele teve, por tantas comunidades que ele já fundou. Então por isso que a gente chama essa carta de uma carta de maturidade, porque os textos teológicos dele, a doutrina que Paulo ensina, ela já está muito mais sólida, muito mais forte do que nas primeiras cartas que ele escreve, onde ainda existem alguns limites, algumas lacunas, né? Aqui, na carta aos Romanos, já está bem mais fortalecido, né? É bem interessante, né? Então é uma carta muito rica, né? Quantos temas interessantes e que exigem o aprofundamento. Hoje nós vamos dar aqui mais algumas pinceladas ainda, mas deixar o convite para o nosso povo. Aproveitar esse mês para ler, né? São apenas 16 capítulos, né? Sim. Então, olha aí, nós temos um mês inteirinho, 30 dias, né? No mês de setembro, então dá para a gente ir lendo, né? Então, cada dia aí um capítulo, meio capítulo, para que a gente possa chegar ao final do mês tendo lido completamente a carta. Acho que seria uma dica preciosa nesse sentido, né? Bom exercício aí para o mês, né? Acompanha a gente aqui para pegar os temas principais e depois vai para a leitura, né? Depois então, já chega lá entendendo o que se trata a carta, pelo menos, né? Muito bem, vamos trabalhar um pouquinho mais esse tema da justificação. Então, esse conflito no Novo Testamento ele é muito comum entre os cristãos judaizantes ali e os gentios, né? Então, esse conflito de unidade. Isso não é um tema, inclusive atual, né? Porque hoje também o mundo vive muito dividido e conflituoso. Mas ali esse conflito era muito, muito latente, né? E aí Paulo, então, vai entrar nesses caminhos que você dizia aqui, né? De conciliar, de achar esse ponto de unidade que está em Jesus Cristo. Aí a gente vai compreendendo então a ideia, que ele diz que nós não somos justificados, né? Primeiro, o que é esse tema de justificação? O que é ser justificado, né? É o tema ali da salvação que está por detrás, mas o que significa isso? E ele diz que a gente não é justificado pela lei, né? Mas é pela graça de Cristo. Como entender um pouquinho isso? Isso é um tema que vira e mexe, ele aparece aí nas rodas bíblicas, né? Esse tema da justificação, ele está bem presente na carta, principalmente a partir do capítulo 3, né? Lógico, já em decorrência disso que eu tinha falado da questão da unidade da comunidade, de que todos pecaram, né? Ele já começa, de certo modo, no nível realista e pessimista, né? Todos pecaram, né? Todos acabaram falhando de algum modo, mas não paramos na falha, né? Então, por que não paramos na falha? Porque somos justificados em Cristo, né? Porque somos salvos em Cristo, né? Ser justificado é, de certo modo, ser acolhido, ser perdoado de suas faltas, de suas culpas ali, ser justo, né? A partir de deixar os pecados, a iniquidade, todo o mal, para estar justificado, estar justo diante de Deus, estar salvo, né, na nossa linguagem. Então, para Paulo, ele vai trabalhando essa questão do ser justificado, que não é através das práticas da lei, né, não é através do rigorismo de seguir regras que nós somos justificados. De certo modo, poderia sintetizar até, não é só pelo esforço humano que nós somos justificados, não é o esforço humano que justifica o ser humano, mas é a graça de Cristo. É através, e ele vai muito citar isso, através da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, né? É a ressurreição como algo que reafirma que a sua morte foi salvífica, né? Então, é através da presença, da morte de Cristo, da experiência de Cristo e da nossa fé nele que nós somos justificados. Então, não é as práticas muito ferrenhas judaicas que vão nos salvar, né, da lei, mas a salvação não vem pela lei, vem pelo Cristo. Ele nos deu a salvação, Ele nos justifica. Então, direcionando o coração para Ele, tendo fé na pessoa dele, nós somos justificados. É um tema da justificação, é bem amplo, ele surge em diversos contextos, e às vezes surgem até com uma
dificuldade na questão de, então não precisa praticar nada, então não há prática nenhuma do ser humano que é válida, então é só a graça, então, né? Não, e para nós não é assim, né? Paulo, o que ele está dizendo ali, de modo muito direcional e específico, que não é as práticas ali, porque ele está direcionando para aquela comunidade que tem o resquício do judaísmo muito forte ainda, que acreditava que somente seguir a lei já bastava, obedecer à lei já era o suficiente para ser salvo, para ser justificado. E não é assim, não é só deixar a lei, mas depois quando ele vai chegar no capítulo 8, que ele vai falar muito sobre a questão da vida no espírito e também da questão do amor, né, o segmento do amor como a lei, mostra que pra gente também as práticas através do amor, elas colaboram, elas estão juntas com essa questão da justificação. Não é abolir práticas todas, não fazer mais nada e esperar somente sentado pela fé, que isso já está suficiente para justificar o homem. De fato, não há o esforço humano que vai garantir isso, porque é graça, é dado, né? É dado por Deus a salvação. Mas também nós cooperamos, trabalhamos junto com a salvação através das nossas obras do amor, através das nossas práticas do amor, prática da misericórdia. Tudo isso também vai estar dentro do processo da justificação, né? Mas de modo específico na carta, quando ele vai falar da justificação, é por causa daquele ponto. Então todos pecaram, quem nos salva, quem nos justifica é a pessoa de Jesus. É através dele, através da sua morte, da sua ressurreição e a nossa fé. A nossa fé é a resposta àquilo que Jesus fez por nós. Nós respondemos através do ato humano, que é o ato da fé. Lógico que a fé para nós ela não é só um ato humano, mas também é um dom de Deus, né? Para nós é uma das virtudes teologais, né? A fé. Então Deus nos capacita para ter fé. Deus nos instrui, nos ajuda a ter fé, a ser fortalecidos na fé. Nossa fé ela é progressiva, podemos crescer cada vez mais na fé conforme nós vamos experimentando isso, né? Mas o fato de crer em Cristo, saber quem Ele é, trabalhar melhor a fé, isso traz para nós o ponto da justificação, né? Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo, né? Como isso é atual, né, nesse sentido, porque às vezes a gente também acha, né, que a gente vai ganhar o céu, a salvação, pelos muitos esforços que nós fazemos, pelos muitos terços que nós rezamos, pelas muitas penitências que nós fazemos, e na verdade a salvação é graça, ela é presente de Deus, né? Então acho que isso temos que trazer muito, às vezes em algumas linhas um pouco mais rigoristas, hoje a gente encontra muito isso, né? Práticas muito ferrenhas, a gente vai se assemelhando a esse campo judaico aqui, onde a lei era tão importante que ele se parava nela, né? Então também para nós, né, a penitência ela é importante, os gestos de misericórdia são importantes, eles são importantes, mas se eu parar neles, aí eu não consegui entender o objetivo, o que eles estão fazendo comigo, nessa progressão da minha fé, no crescimento da minha fé, mas não eles em si, né? Então, nesse sentido, o judaísmo parava ali, né? Era lei pela lei, aí não conseguiam, por isso que Jesus tinha embates ali com muitos fariseus, com mestres da lei, né? Porque eles paravam na lei pela lei. Hoje, se a gente olhar também, alguns às vezes vão entrando nessa onda, né, de ser muito rigorista na lei, quando na verdade a gente precisa dar mais espaço para que a graça de Deus possa agir e aí sim nos transformar, nos converter, para que a gente possa trilhar um caminho novo, né? Então, nesse aspecto é bem atual esse tema, né? E como tudo é muito pautado pelo equilíbrio, né? Se a gente se assegura somente nas obras, mas faz as obras com o coração distante do sentido do fazer a obra, não faz sentido aquela obra. A gente faz ou acaba fazendo ou por vaidade, ou para querer mostrar algo, ou nessa crença, né, de eu tenho que só fazer isso, é só rezar muitos terços que eu estou salvo, é só, né, praticar a caridade de modo, né, social, poderia se dizer, já está suficiente, mas se o coração está desconectado propriamente do porquê fazer aquilo, né, o conteúdo que é o próprio Cristo, que é a própria fé que está ali, não tem sentido só fazer obras. E o outro lado também, né, se é somente crer em Jesus Cristo e fazer qualquer coisa, então posso estar aberto o leque, então posso pecar, pode fazer qualquer coisa que está livre, porque se você está falando que crê, já está salvo. Também não é esse laxismo nem o rigorismo, né? Não é essas duas medidas de extremos, né? Mas a gente sempre pauta pelo equilíbrio, é crendo em Cristo, é tendo a fé em Cristo, sabendo que é a graça que age através de nós, é a ação de Deus, a salvação está dada pela graça de Cristo, mas também a gente coopera com as nossas obras, porque o amor, ele se mostra por atos concretos, né? As obras, as obras que estão primeiramente interior, que é através da fé, que é através do amor, elas se mostram também através dos nossos atos concretos, né? Então é importante perceber que tem esses dois pontos, crer e também operar,
A gente caminha desses dois lados, né? Então a justificação para nós é graça, é dado por Deus, está tudo ali, mas nós também demonstramos a nossa fé através das nossas obras, também do nosso agir. Interessante. Também na carta tem um texto importante que fundamenta inclusive a teologia batismal, né? Porque quando fala da morte e ressurreição de Jesus, diz, né, que nós também sepultados em Cristo pelo batismo, né, ressurgimos para uma vida nova, né? E ele vai trabalhando um pouquinho isso porque ele substitui, né, a ideia da circuncisão, da antiga lei, para agora essa transição da nova lei. E aí essa fé que nós recebemos, ela nos é dada pela graça e pelo batismo, né? Aí entra um pouquinho essa ideia. Então, é o batismo que nos introduz agora nesse mistério, né? E que nos faz sermos salvos. Sim. Então, é bem interessante quando ele trabalha um pouquinho isso, porque vai rompendo. Então, o pagão não precisa mais passar por toda a obra da lei, a circuncisão. Se ele for receber o batismo, isso já basta, né? Para que ele possa ter agora uma vida nova. É um pouquinho da ideia da vida nova que ele vai trabalhando um pouquinho aqui também, né? Essa questão da vida nova, e dá para ver como tem um encadeamento das ideias, né? Se lá antes todos pecaram, estavam privados, agora somos justificados por Cristo através da fé, aí ele também vai cooperando, trazendo essas questões da circuncisão e propriamente da lei. E ele vai falando, ali no capítulo 4, por exemplo, né, ele vai trazendo a perspectiva de Abraão, porque, poxa, Abraão é o pai da fé, né, então todo judeu tem grande apreço pelo pai da fé, que é Abraão, mas ele vai falando, poxa, antes da lei, antes da circuncisão, Abraão já era ali justificado pela sua fé em Cristo, né, para reforçar essa questão da justificação pela fé, né, então pela sua fé, acreditar na promessa de Deus, antes propriamente do cumprimento da lei, antes da circuncisão, Abraão já estava ali, antes de tudo isso, né, então não é através dessas leis do segmento, mas a fé dele já demonstrava, citando um personagem histórico muito bem quisto, mostrando que ele não é só pai a partir daqueles que têm a lei, mas ele é pai também, de certo modo, dos pagãos, de todo o povo, porque pela fé ele já era justificado, né? Então ele demonstra isso para mostrar que através dessa unidade que nós temos na fé em Cristo, nós nos tornamos novos homens, novas criaturas em Cristo. Então ele vai fazer um outro contraponto para reforçar essa ideia através do novo Adão e do velho Adão. Ele vai citar propriamente a questão do Gênesis ali, e do velho Adão, né? O primeiro homem vivente. Então Adão foi aquele que foi infiel, aquele que acabou pecando, através dele surgiu o pecado ali pela sua desobediência, mas agora nós somos justificados dessa culpa do antigo Adão, e o antigo Adão ele joga como se fosse uma questão de natureza humana, né? Então todos os homens têm um pouco do velho Adão, desse Adão desobediente, desse Adão ali que pecou, mas em Cristo então ele justifica esse velho Adão sendo ele o novo Adão, a nova criação, a nova humanidade surgida em Cristo. Então Jesus, através da sua obediência ao Pai, a sua missão redentora e também através da sua morte e ressurreição, que ele vai trabalhando esse tema, então ali em Cristo nós temos uma nova comunidade que é surgida a partir da fé nele, que é pela obediência a Deus, é pelo amor de Deus, é pela graça, é pela fé. Então ele vai trazendo essa nova perspectiva, é o novo Adão. E com esse novo Adão, como que nós surgimos? Como que tudo isso é refeito daquilo que foi causado pelo velho Adão? Através da imersão no batismo. Então, sepultados, né, na água, então nós morremos na água do batismo e ressurgimos como esse novo Adão. O velho Adão morre, sepultado nas águas, e através do ressurgimento ali no batismo, ele é novo em Cristo, nova criatura, né? Então isso é muito belo de perceber essa dinâmica que ele faz, utilizando tanto Abraão para mostrar que o povo está unido com o pai da fé, tanto aqueles que não são judeus estão unidos com o pai da fé, né, já que ele queria trazer essa tônica de unidade, reforça em Abraão e demonstra que esses que estão unidos pela fé são todos nova criatura através do batismo, né? Já não tem mais divisão na comunidade, somos um, porque fomos todo o velho Adão que antes era culpado, foi sepultado, ressurgido, principalmente através do batismo em Cristo. Aí a partir disso surge também a temática que a CNBB trouxe, que é a questão da esperança, né, depois. Uhum. É interessante porque, de fato, né, e aí tem até um texto também que diz, porque em Cristo tudo se renova, né, então toda a criação, inclusive ele fala que geme em dores de parto esperando essa salvação que chegou em Cristo, né, então assim, tudo se renova, tudo que é velho já passou, né, agora é preciso assumir essa vida nova, e aí entra bastante essa prática, né, porque essa vida nova exige atitudes novas, não dá pra gente poder manter as atitudes passadas, antigas do velho Adão, né, então
Então essa renovação, e é aqui que se abre a esperança, porque senão a gente poderia se perder na falta de esperança, né? Se todo mundo pecou e se o pecado acabou-se tudo, né? E não se acabou, porque a esperança se abre, né? Na ressurreição, na vida nova. Então o tema da ressurreição, ele é sempre central, né, na fé cristã, né? Muito bem, também no capítulo 8 nós temos um tema interessante ali, tem um texto mais conhecido, também no capítulo 8, se não me falha a memória. Isso. Ali no capítulo 8, então dá total continuidade dessa questão também, já que nós somos nova criatura em Cristo, qual que é a vida dessa nova criatura? O que ele precisava então falar para a comunidade judaica? Já não é a lei então que determina a sua justificação, também para os pagãos já não é mais a sua idolatria. A partir do batismo, então, desse ressurgir, o novo Adão tem uma nova vida. Aí ele vai trabalhar isso no capítulo 8, que é a vida no Espírito. Então, através da vida direcionada pelo Espírito, nós renascemos nas águas pelo Espírito. Através dessa via do Espírito, nós vamos comunicar essa presença de Cristo em nós. Agora, já não é mais o eu que vivo, né? É Cristo que vive em mim através desse batismo dessa nova criatura. Então, nós somos direcionados pelo Espírito, através da lei do Espírito. E um dos pontos ali, né, do capítulo 8, ele fala um pouco dessa experiência no Espírito, é de que não há mais nada assim que possa nos impedir do amor de Deus, desse Espírito em nós, da presença do amor de Deus. Então ele vai falar nem a tribulação, nem a dor, nem a morte, nem a angústia, nem a espada, nada pode nos separar do amor de Deus, nada vai nos separar dessa perspectiva da vida no Espírito em Deus, porque somos novos nele, graças àquele que nos amou através desse batismo, demonstra o seu amor, dessa ressurreição. Então através desse amor nada pode nos separar. E ele vai depois indo além, nem os anjos, nem os demônios, nada, né, invisível ou visível, nada disso pode nos separar desse amor de Deus, essa lei nova que é a lei do Espírito. Então não tem nada que nos impeça de chegar ao Cristo, porque somos novas criaturas nele. Então, se através da fé e da graça estamos confiantes na presença de Cristo que nos renova, temos então que ser pautados nessa lei do Espírito, deixar o Espírito nos direcionar, nos ensinar tudo aquilo que Cristo já tinha ensinado. Então ele relembra aquilo, o Espírito nos traz essa memória e nos instrui qual que é o caminho que precisamos seguir. Porque o mundo é muito dinâmico, tudo vai muito mudando, tudo vai se transformando. O Espírito Santo está ali como aquele que nos ajuda a viver aquilo que Cristo ensinou lá atrás para o hoje. Como que eu trago para o hoje? Como eu vivencio o hoje? A lei prendia o homem muito no passado, deixava ele muito preso ali naquilo que tinha que ser vivido. No Espírito a gente consegue renovar o viver em Cristo, o viver da fé de modo dinâmico. Para o hoje, como que eu consigo experimentar isso hoje? Então, esse ponto dele no capítulo 8, falando dessa perspectiva do amor de Deus que vem através do Espírito e que nada pode abalar, né? O capítulo 8, versículo 35, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Então, nada pode nos separar desse amor, é por conta disso. Por causa que a gente já tem a esperança em Cristo, né? A gente tem a esperança dessa renovação do batismo nele, e também nenhuma circunstância do mundo pode nos separar daquele que nos chamou, daquele que nos trouxe a nova vida. Que bonito, né? Esse versículo é muito conhecido, quem às vezes não tem muita intimidade com a Escritura já ouviu esse versículo em algum lugar, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? E também ali na sequência até ele fala, porque em tudo, todas as dificuldades, nós somos mais do que vencedores graças àquele que nos amou, né? Uhum. Então, assim, são trechos, assim, que já estão na nossa cabeça, no nosso imaginário, né? E que são dessa carta, são riquezas dessa carta, né? Então, muitos versículos bíblicos conhecidos saem dessa carta aqui, né? Porque é uma carta realmente muito enriquecedora, né? Coisa boa de a gente conversar sobre a Sagrada Escritura, né? Muitos assuntos, temos muito mais temas ainda aqui, mas o nosso horário já vai chegando também ao fim, né? Mas algumas considerações finais, assim, para que as pessoas possam ficar com gostinho de querer ler, aprofundar essa carta ao longo desse mês da Bíblia, mas também ao longo de toda a nossa vida. Eu acho que a leitura das cartas paulinas, elas sempre nos ajudam em muitos momentos, sobretudo na dinâmica pastoral das nossas comunidades, né? Uhum. Eu deixaria, assim, como um grande indicativo da importância de ler a carta aos Romanos, porque principalmente voltado para a questão do tema da unidade, né? A importância diante de um mundo que às vezes se encontra dividido, e como às vezes as divisões podem atrapalhar a nossa dinâmica pastoral, como a carta aos Romanos, de um acontecimento lá atrás, foi importante para manter a unidade da fé cristã. Então, como ler essa carta pode iluminar, como eu disse, a dinâmica do Espírito é algo para poder atualizar como nós vamos fazer a experiência de Cristo no hoje. Então, ler a carta aos Romanos é trilhar um caminho de pensar, poxa, essa resposta de Paulo, ela pode muito ajudar a minha dinâmica de fé
e a minha dinâmica pastoral também, o meu modo de trabalhar com o outro. A importância de propagar a esperança, né? Mostrando que Paulo, como eu disse lá, né, começa com uma perspectiva um pouco pessimista de como todos ali falharam, pecaram, mas como somos todos agraciados por Deus. Então ele passa para a esperança do renovo em Deus, de uma nova criação, de uma criação no Espírito. Então trabalhar a dinâmica da esperança com a comunidade. Né? Quantas pessoas se encontram desesperançadas e precisam ter uma palavra de voto de esperança, né? Que Deus pode fazer por nós? Poxa, Ele já faz, através da fé, através da graça, Ele já atua no meio de nós. Então transmitir a esperança é um ponto fundamental através da carta. Transmitir esse amor de Deus que está no capítulo 8, né? Então suscito para que todos que forem acompanhar ou for ler a carta aos Romanos vão lá no capítulo 8, vejam esse trecho de tão fundamental esperança para a nossa vida de fé, porque ali está sucinto, né? Que nada pode nos abalar no amor de Cristo. Tudo no amor de Cristo é possível de ser superado, né? Também, diante de um mundo que se encontra angustiado pelos seus sofrimentos, pelas questões sociais que nos envolvem, como é bom ler isso, saber que Paulo já suscita isso na sua comunidade. Poxa, não tem sofrimento que seja maior do que o amor de Deus, não tem nada que pode te abalar se você estiver presente nesse amor de Deus, porque Ele nos amou e já superou tudo isso. Então suscitar esse amor de Deus na comunidade, nos nossos irmãos que precisam tomar conhecimento, tomar ciência, torna mais importante, mais fundamental ainda ler a carta aos Romanos, para que isso introjete em nós, tenhamos realmente conhecimento, consciência desse amor de Deus que está em nós, mas que também possamos transmitir esse amor de Deus para os outros. E depois outros temas que vão surgindo para diante, quando ele vai falando sobre a importância daqueles que ele enviou ali para a comunidade, daqueles que estão próximo deles, que são os amigos dele que estão ali na comunidade, né? A pessoa que ele enviou lá também para levar a carta aos Romanos, para bem acolher ela, a importância da acolhida acaba aparecendo ali também no capítulo 15 e 16, o modo de tratar com as autoridades. Então tem vários outros temas assim que vão sendo muito importantes de ser lidos nessa carta, que assim, guiados pelo Espírito, nos ajudam a aplicar no dia de hoje. Que coisa boa, agradeço muito, Padre Joel, a sua ajuda, né, para que a gente possa conhecer melhor essa carta e podermos assim rezar, estudar, aprofundar e trazer essas riquezas para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, né, para vivermos mais em conformidade com o Espírito e não somente conforme a lei, né. Acho que isso que o senhor dizia agora dessa importância da busca da unidade, né, esses desafios que a gente encontra, né, tantos sofrimentos, tantas angústias, a gente conseguir solucionar todas elas aí nessa esperança em Deus que realmente não decepciona, né, quem espera em Deus não fica decepcionado, né. Então vamos continuar vivendo o nosso ano santo da esperança, né, repletos de esperança e aprofundando esses temas que São Paulo deixou para nós como riqueza aqui na Sagrada Escritura, né. Muito bem, então a gente agradece tanto ao Padre Joel quanto toda a companhia de vocês aí, aprofundem, assistam mais vezes, são muitos conteúdos aqui muito importantes, né, para a gente poder ir vendo mais vezes, para que a gente possa aprofundar. E nesse momento final a gente poder concluir, vou concluir com a doxologia do próprio São Paulo, né, aos Romanos aqui, o capítulo 16, versículo 25, a gente vai fazer a leitura, depois pedir ao Padre Joel rezar por nós e também nos dar a bênção para concluir esse nosso encontro. Então, retirado aqui da carta de São Paulo aos Romanos, nós temos: glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério mantido em sigilo desde sempre. Agora, este mistério foi manifestado, e mediante as escrituras proféticas, conforme a determinação do Deus eterno, foi levado ao conhecimento de todas as nações, para trazê-las à obediência da fé. A Deus, o único sábio, por meio de Jesus Cristo, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Possamos então pedir a bênção de Deus nesse momento, para que Ele nos conduza a nossa caminhada de fé, que iluminados pela carta aos Romanos durante esse mês também, o Senhor possa cada vez mais suscitar a dimensão da esperança, né, nos nossos corações, essa virtude aí da esperança. Nossos corações se voltem sempre para o Senhor, em meio a tantas dificuldades, que nós não nos desesperamos, né, não tenha desespero, mas esperança diante de Deus que está conosco e o seu amor que jamais se separa de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nos encontramos novamente para mais um episódio de Pastoreando.